Olá, amigos queridos do nosso blog do Espiritismo. Hoje eu quero falar a respeito do perispírito de uma forma genérica. Acredito que vou dizer coisas que talvez vocês nunca tenham percebido. E, por favor, em caso de dúvida, aproveite aí, faça o seu comentário após o nosso vídeo. O que é o perispírito? Segundo Allan Kardec, é um elo de ligação, né, um interface, como as pessoas dizem, entre o espírito e o corpo. É muito mais do que isso, mas é um conceito que Kardec trouxe extraordinário, porque até aquele momento do lançamento do Livro dos Espíritos, as religiões tradicionais, seja o catolicismo, seja o protestantismo em suas mais variadas vertentes, falavam a respeito do ser humano, né, o corpo físico, e diziam que este ser humano era provido de uma alma, de um espírito. Basicamente isso, né? Allan Kardec vem e traz o conceito. Esse conceito ele precisa ser expandido, e o próprio Kardec confessa, tanto no Livro dos Médiuns várias vezes, quanto na obra A Gênese, sobre as suas dificuldades, sobre as suas pesquisas e ainda sobre as suas dúvidas e a falta de compreensão e conhecimento mais detalhado do perispírito. Ele diz o seguinte no Livro dos Médiuns, falando a respeito da medicina. Ele diz assim: a medicina se foca muito ou basicamente no elemento material, ou seja, o corpo. E por isto, por não conhecer o perispírito, ela se priva da chave para a solução, compreensão da maior parte dos problemas que afetam o ser humano. Isso foi dito no Livro dos Médiuns, em 1862. Em 1868, na Gênese, ele já amplia esse comentário dizendo o seguinte: a fisiologia e a psicologia, por não estudarem, compreenderem o perispírito, privam-se da chave para a solução da maior parte dos problemas com as quais tanto a fisiologia, a medicina, quanto a psicologia lidam. Então, diz isso. Ou seja, como você vai fazer a detecção de um problema, seja ele de ordem física, seja ele de ordem emocional, ou até de ordem espiritual, se você não tem compreensão, você não estuda, você nem sabe que existe o perispírito. Não é? Muito bem. Allan Kardec fala sobre as suas dúvidas do perispírito. Ele diz assim: olha, o perispírito é algo material, mas também é algo fluídico. Depois ele diz assim: em se transportando para um outro mundo, digamos que nós sejamos beneficiados, né, de viver num mundo mais evoluído. Ou muitos serão degradados e vão viver num mundo, digamos, ainda um pouco menos confortável do que o nosso. Em se transportando para outro mundo, o espírito deixa aí o seu perispírito e vai formar um outro de acordo com os elementos existentes no novo mundo a que vem habitar. Ou seja, sabe aquela história da tabela periódica dos elementos? Eles não estão presentes igualmente em todos os planetas, em todos os orbes, em todas as estruturas passíveis de comportar humanidade. Então, por exemplo, você pode chegar num planeta que não tem oxigênio, que não tem hidrogênio. Obviamente lá o nosso corpo, a nossa estrutura, tanto física quanto espiritual, precisará necessariamente ser diferente, porque aqui ela é formada pelos elementos que existem no planeta Terra, em se transportando para um novo mundo. Mas aí é o seguinte: aonde ficam guardadas as informações? Leon Denis, em complementação a Kardec, na obra Depois da Morte, faz uma análise
de uma sucessão de religiões muito antigas. Fala dos Vedas, fala dos egípcios, fala dos gregos e de vários outros. E diz assim: aquelas civilizações de antigamente dedicavam não momentos fugazes como o nosso, de estudar o livro dos médios, assim, por meia hora, não. Eles dedicavam uma vida inteira à pesquisa, ao estudo da alma, do espírito, do perispírito. Dedicavam uma vida inteira. E aí eu fui pegando cada uma daquelas religiões ou filosofias que ele faz menção lá e fui pesquisar. E descobri que todas elas abriam o ser humano, né, o ser integral, em 7 partes, a partir do espírito até o corpo físico. E a gente verifica que as 3 partes superiores, o espírito, o corpo búdico, por exemplo, e o corpo átmico seria o espírito propriamente. O corpo búdico seria a consciência, a moral, todo está. E tem lá o mental superior, que eles chamam de corpo mental superior. Cada uma dessas filosofias tem um nome distinto, não importa o nome. O fato é que elas dividem as estruturas em 7, 3 superiores e permanentes, e aí são fluídicas, e 4 materiais, quer dizer, o corpo mental inferior, o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico. Essas são materiais, cada uma, né, mais sutil, mas todas materiais. É interessante porque todas essas filosofias, eu encontrei umas 6 ou 7, todas elas dividem o ser humano em 7 partes. E aí é que a gente vai entender os departamentos do perispírito, onde são guardados memória, consciência. Isso é permanente, é um registro permanente do espírito, é um HD inacabável, interminável. Mas existem as partes mais físicas. Essas mais físicas é que Kardec diz que deixa aqui na Terra, né, e vai formar outra, com aquela lá, usando da faculdade do espírito, com a consciência, com a mente do espírito, você vai num outro planeta e reformata uma nova estrutura compatível com aquele planeta, para você primeiro formar isto no plano espiritual, para depois essa estrutura que você acaba de formar com os elementos deste planeta vir a comandar a formação do futuro corpo físico de acordo com aquela realidade que lá possa existir. Quando ele fala a respeito da medicina, da psicologia, eu posso dar um exemplo muito simples, muito fácil. Às vezes a pessoa vem e apresenta um estado de doença, né, um tumor, um câncer, num determinado órgão do corpo. Aí fazemos exames, uma série deles, e às vezes até se recomenda uma cirurgia. A pessoa é submetida a uma cirurgia, às vezes aquele elemento é extirpado, às vezes um seio, às vezes a próstata, bom, seja lá o que for. Muito bem. Aí depois, às vezes, ainda vem quimioterapia, radioterapia. Bom, então isso deveria sanar o problema, porque todas as ações no plano físico foram resolvidas. E por que frequentemente a doença tem uma repetição? Porque a estrutura perispiritual, que está alimentada por um ou vários sentimentos equivocados, raiva, medo, ódio, ciúme, inveja, bom, qualquer coisa desse tipo, continua lá. Sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Então a medicina acaba tratando o efeito, aquele sentimento que está guardado lá na estrutura do perispírito,
ele vai determinar, em algum momento, para a sua solução, uma eclosão no corpo físico. As pessoas não querem compreender isso. Preferem atacar, tomar remédio, fazer uma cirurgia. Mas mudar a emoção, o sentimento, fazer a pesquisa nos arquivos verdadeiros, buscar a origem, a causa raiz da doença, é isso que não acontece. A própria psicologia, que tem um valor extraordinário, a psiquiatria, e todos esses outros elementos, muitas vezes eles pesquisam apenas a atual existência. E muitas vezes os dramas, as raivas, as antipatias, as paixões, os vícios estão nas estruturas do perispírito há 3, 4, 5, 10 distintas encarnações. Pesquisar apenas a vida atual é insuficiente na maioria dos casos para achar a causa raiz daquele problema, daquele comportamento, daquela dificuldade que a pessoa tem. Portanto, Kardec estava 100% certo ao afirmar da importância do estudo do perispírito. Para estudar o perispírito, precisamos trabalhar com a mediunidade, precisamos trabalhar com as capacidades anímicas, de forma científica, pesquisa, observação, análise. Conseguir olhar o perispírito nas suas 7 estruturas e, obviamente, as lá de cima, muito pouco estão à nossa disposição, ou quase nada. No nosso estágio evolutivo, não. Mas nós temos capacidades, através do estudo, da pesquisa, da formação adequada de trabalhadores, de ver o duplo etérico, de ver o corpo astral, de ver o mental. Até o mental superior é passível de observação. É passível de observação. E ali nós vamos encontrar elementos para diagnóstico. Quando você abre o mental, que você vê a coloração dele, como estão as pétalas da sua estrutura, as cores que elas se apresentam, mostram processos obsessivos, mostram uma série de outros elementos, auto-obsessão. Tudo isso é passível de ser observado na estrutura do perispírito. Assim como interferências pessoais, a presença de personalidades, ou seja, outras vivências nossas do passado que às vezes estão aqui, nós temos conflitos de personalidade, às vezes tem uma série delas aqui influenciando equivocadamente a nossa vida. Como a gente também tem a oportunidade, observando essas estruturas do perispírito, também de ver processos obsessivos, a presença de entidades, a presença de artefatos, chips, aparelhos, todos colocados ali, dependendo do conhecimento do espírito, digamos, ainda que de alguma forma se coaduna com o mal, ele, dependendo do seu conhecimento, às vezes é um elemento bastante bruto, material, mas às vezes é muito sofisticado, com elementos tecnológicos muito interessantes. Então, o conhecimento do perispírito, como diz Kardec, continua e sempre será a chave para a solução de quase todos os problemas da medicina e da psicologia. Acredito que, pouco a pouco, isto será compreendido e percebido nas universidades, naqueles que estudam a medicina, a psicologia, terão que um dia entender essa parte. Bom, poderia falar durante horas sobre este tema, mas vou deixar por aqui. Qualquer coisa vocês mandam uma pergunta, tá? Forte abraço.